Todo mundo solteiro. Esse é o tema do vídeo de hoje e espero que vocês gostem aí do tema que eu vou abordar. Para você que está chegando agora e não conhece o meu canal, se inscreve, deixa o like e também comenta o que você acha sobre este conteúdo e sobre outros conteúdos que eu também gravo e posto aqui diariamente. Aqui quem está falando é o Oz e vamos para mais um vídeo e o conteúdo de hoje é muito bom e eu gosto muito de falar sobre esse tema também, né? Que é sobre a solteirice nos tempos modernos, que é um tema que é muito difundido, muito discutido nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, né? Onde o pessoal lança muitos vídeos, tem muitos produtores que falam sobre isso, tem muitos produtores que falam especificamente, né, de relacionamentos, e principalmente dos relacionamentos modernos, e de como as ideologias, os novos conceitos aí que foram fabricados e criados nos últimos anos vem interferindo nas relações humanas, como a tecnologia também vem interferindo nas relações humanas, né? E várias outras coisas aí que fazem com que a orla de solteiros tenha aumentado muito nos últimos anos. E isso se deve muito, né, a relação, né, com a tecnologia e as novas formas de se relacionar hoje, né? Então hoje eu vou estar abordando um pouco sobre isso, é um tema que muitas pessoas gostam de falar, gera muita discussão e muita briga, e eu quero falar um pouco sobre isso, fazendo uma breve introdução sobre esse tema aí, sobre o que é, como eu enxergo, né, que as relações estão hoje entre homens e mulheres principalmente, né, e como eu enxergo, se eu enxergo alguma solução, se eu enxergo algum avanço, como eu enxergo que vai ser o futuro, né? Como eu enxergo que está hoje, como eu enxergo que vai ser o futuro, né? Vou colocar um pouco da minha visão. E os próximos vídeos que eu for lançando sobre isso vai ser a partir mais ou menos desse vídeo aqui, tá? Então o tema do vídeo é todo mundo solteiro. Todo mundo solteiro, que é o seguinte, né? Nos últimos anos, com a tecnologia, a gente sabe que a mudança, né, nesse aspecto dos relacionamentos tem sido muito avançada. No último vídeo que eu lancei aqui foi sobre aceleracionismo, né, onde eu abordei, né, como a tecnologia faz com que a nossa vida e esse consumismo acelerado faz com que a nossa vida pareça muito mais acelerada, né, e isso também faz com que esse consumismo rápido do ser humano, não só nas coisas materiais, ele acontece, mas também nos relacionamentos humanos, né? Como tem aquele livro muito conhecido do filósofo alemão Zygmunt Bauman, né? Que fala sobre os amores líquidos, também aquele livro A Sociedade Líquida, né? Eu recomendo muito para quem quiser ler aquele livro, que ele é muito bom. Tem algumas coisas divergentes, algumas coisas que eu não concordo muito, né? Que alguns outros filósofos e pensadores não concordam, mas tem algumas coisas, o grosso ali do livro mesmo, né, lá ele, é muito bom, né? Então fala justamente sobre isso, né? Sobre como essa aceleração do consumismo fez com que isso também alterasse o comportamento das pessoas dentro das relações humanas, principalmente nessa dinâmica entre homens e mulheres, né? Hoje em dia a gente vê muito a crescente, né, de mulheres solteiras e homens solteiros devido a essa reprogramação dos relacionamentos que vem justamente por causa das mídias sociais, né? Temas como o feminismo, que são muito crescentes, né? Fazendo com que a mulher tenha esse comportamento mais distante do homem, esse comportamento mais, como elas próprias dizem, empoderado, né? Esse comportamento mais masculinizado, porque quanto mais a mulher se parece com um homem, hoje em dia, é isso que a gente deve entender, né? Quanto mais a mulher vai começando a se parecer mais com o homem e tendo comportamentos mais masculinos, quanto mais ela vai indo para o mercado de trabalho e ela vai começando a mergulhar nesse universo que é puramente masculino, um universo de competição, um universo muito mais brutal, um universo onde a força, né, e a disputa de poder é muito mais acirrada e muito mais violenta, né? No sentido até antropológico da palavra, ela vai se masculinizando e com isso ela vai tomando esse lugar
do masculino, né? E precisando menos do masculino na vida dela. Então ela vai naturalmente mais se afastando de homens mais masculinos e se conectando talvez a homens mais bonzinhos, mais frouxos, assim, e desdenhando desses mesmos homens também, né? Ela começa a se afastar do masculino como um todo, e o máximo que ela consegue se aproximar de um homem é de um homem afeminado, frouxo, em que ela toma as rédeas e à frente da situação, porque ela é muito mais masculinizada, né? Isso causou um afastamento assim brutal entre homens e mulheres, porque o homem que ele é mais masculino e que ele busca mais essa masculinidade dele, ele não consegue se conectar a essas mulheres, né? Ele não consegue se aproximar, se conectar a essas mulheres que são muito masculinizadas, né? Porque justamente ele busca a feminilidade. Ele busca essa doçura na mulher. Isso é natural do homem, né? De buscar isso, né? Porque ele tem esse outro lado que já é mais bruto, que já é mais denso. Então ele busca esse outro lado na mulher, que é um lado feminino, que é um lado doce, que é um lado que traz aconchego, que traz abertura e que traz cuidado, né? É assim que o homem enxerga a mulher e como o homem gosta que a mulher haja na vida dele, né? E isso foi se perdendo muito, né? Hoje, com isso, né, com essa distorção, muitas vezes na cabeça das mulheres, do que é de fato se relacionar e do que o homem precisa, elas não se importam minimamente mais com o que o homem necessita dentro de um relacionamento, né? Elas impõem os seus próprios, as suas próprias vontades, o que elas querem, e isso causa um afastamento muito natural nos homens, né? Essas exigências exacerbadas, né? A hipergamia, que é muito falada também, e muito conteúdo aqui na internet, ela também é um fator muito determinante, né? Porque antigamente a hipergamia ela era focada. Por quê? Porque a mulher ela se interessava por apenas um homem, né? Que era muitas vezes escolhido pelo pai ou pela mãe. Se ela se interessava por algum outro e tal, isso era cortado. Isso era assim como eu posso dizer, socialmente não era aceito. Então, muitas vezes ela ficava com aquela paixão reprimida pelo homem vagabundo, pelo homem canalha, né? Que ela preferia se relacionar, por aquele cara que dava aquelas fortes emoções, né, na mulher antigamente, mas ela acabava direcionando todos os cuidados e amor para o marido, que era escolhido pela família, e muitas vezes, com o passar do tempo, ela acabava se acostumando ali e gostando do marido, cuidando do marido e tal, né? É claro, existia maus tratos com as mulheres também, a gente não vai falar aqui também que não existiam, né? Vamos deixar bem claro também que existia esse lado, tá bom? Não quero aqui fazer um jogo dizendo que só um lado que tinha privilégios ou outro lado tinha privilégios. Não. Só estou querendo fazer uma descrição bem rápida aqui, né, sem gastar muito tempo, sobre como que era antigamente, né, os relacionamentos. Então tinha essa coisa restrita em que a mulher ela se relacionava com poucos homens na vida dela, ou às vezes com um homem apenas, que ia ser o marido dela, com quem ela constitui família, beleza? Hoje já não. Com essa libertação da mulher e com a entrada dela no mercado de trabalho e com a revolução sexual, com o feminismo e tudo mais, ela tem esse leque muito mais aberto. Então, com isso, ela pode por ela mesma fazer todo tipo de exigências, tanto materiais quanto emocionais e afetivas, que antes ela era mais restrita de fazer, né? Então essa abertura desse leque fez com que a mulher exigisse muito mais do masculino, exigisse muito mais dos homens, né? Isso causou um afastamento, né, delas para com os homens comuns, né? Onde somente poucos homens vão atender todas essas exigências, né? Aquele famoso Pareto, né? Que é 80-20, né? Ou alguns dizem até 90-10, em que 10% das mulheres se interessam por 90% dos homens, e fica nessa disparidade. E em contrapartida tem a ascensão das redes sociais, a ascensão também dos aplicativos de relacionamento, onde os homens que tinham todo esse papel de chegar nas mulheres e de conquistá-las, né, de se provar para as mulheres antigamente,
ficou muito obsoleto e muito invalidado pelo ponto de vista masculino. Por quê? Porque o homem olha isso tudo, olha todas essas exigências, olha a mulher mais masculinizada, olha todos esses aspectos, e ele começa a perceber que é um jogo extremamente desigual, onde ele não consegue atender todas essas exigências que as mulheres têm hoje, né? Por esse leque ter sido aberto de uma maneira muito mais ampla para elas, para essa visão delas. Elas sempre puderam escolher muito mais os homens, né? Sempre tiveram muito mais opções, e hoje elas têm as hiper opções, né? Então hoje, com a ascensão das redes sociais, a mulher, ela tem essa questão da hiper opção. Então muitos homens, assim como eu, preferem o afastamento. Também por não cumprir todas essas exigências, né? Mas também por perceber que não vale a pena você chegar aleatoriamente nas mulheres em alguma festa ou em algum lugar, justamente porque nas redes sociais você consegue desenvolver alguns relacionamentos, algumas relações que são muito mais certeiras, que são muito mais direto ao alvo, sem o homem ficar se preocupando muito com essas questões que são diversos empecilhos e diversas preocupações que o homem precisa ter no meio do caminho, quando ele precisa abordar e tentar conquistar mulheres do dia a dia dele, que ele conhece em algum lugar, entendeu? Ele prefere não chegar nessas mulheres, prefere não investir nessas mulheres e conseguir pelas redes sociais, de alguma forma, mulheres que até podem morar mais longe dele, mas que são mais acessíveis a ele e que podem dar mais abertura a ele, sem ele precisar fazer todo esse esforço de chegar pessoalmente e de chamar para sair pessoalmente e desenvolver todos esses trâmites pessoalmente. É por isso que eu coloquei essa imagem aí que vocês estão vendo e que está na thumb também, né? Que é muito interessante, né? São várias mulheres aí na praia, resolvi colocar elas aí na praia, né? Como se elas tivessem feito uma reunião e estão todas muito tristes com a situação aí que estão vivendo, olhando para o celular e vendo que a validação aí dos homens perante elas está diminuindo, né? Que os homens estão diminuindo. Todas bonitas, ó, como você pode ver, né? Uma tá até ali chorando ali, né? Colocando usando a camiseta ali para secar as lágrimas. As outras bem cabisbaixas aqui, ó. Porque é um cenário que é bem atual hoje em dia, né? Por isso que eu resolvi colocar essa imagem aí. Que é das mulheres, muitas mulheres tristes. Meio cabisbaixas, meio assim solitárias, né? Elas seguem a vida, elas trabalham, tudo, mas elas têm esse momento aí, né? Algum momento de... Às vezes quando estão entre elas, ou quando se pegam um pouco sozinhas, porque a mulher dificilmente fica sozinha, tá? Ou quando ela tá com alguma amiga, ou ela tá conversando com alguns caras, mas elas se vendo aí com menos validação do que antes, né? E resultado disso tudo, a maioria das pessoas fica solteiro. Todo mundo fica solteiro? Não. Também é mais para chamar atenção aí, né? Mas muita gente fica solteiro, né? Como resultado, né? De tudo isso que eu falei nesse vídeo. E isso vai fazendo com que os homens se afastem. E quanto mais eles se afastam desses problemas, mais eles vão curtindo a solitude, mais eles vão aprendendo a viver essa solteirice, entendeu? Tem seus momentos de tristeza também, os homens, tem seus momentos de solidão. Eu falo isso como um solteiro, entendeu? Que tá aprendendo a lidar com isso. Estou solteiro há 2 anos, estou aprendendo a lidar com isso, estou aprendendo a lidar com a minha solteirice, com as coisas, estou evoluindo na minha vida, na minha profissão, na minha carreira, mas não é fácil, eu admito isso. Porém, tem momentos que para o homem eu percebo que é muito mais fácil do que para a mulher essa solteirice a longo prazo. Por quê? Eu vou explicar agora no final do vídeo. Porque o homem começa a perceber que existem diversos pesos que ficavam nas costas dele, que são justamente esses que eu falei durante o vídeo aqui. Que é de conquistar, de correr atrás, de se provar, de pagar tudo, de pagar os dates, né? Que sempre ficou sob a responsabilidade dos homens. E as mulheres até hoje, a maioria, batem nessa tecla de que o homem precisa fazer isso, né? Precisa pagar, precisa continuar com esse papel tradicional, enquanto elas se livraram de todos esses pesos dos papéis tradicionais delas, os homens precisam continuar com os papéis deles. Então quando o homem começa a olhar por esse ponto de vista, e ele começa a se relacionar com algumas mulheres e começa a falar, não, essa daqui tem essa exigência,
essa outra também tem essa outra também tem essa exigência também. Eu não estou disposto a cumprir isso, prefiro ficar sozinho. Quando o homem começa a perceber isso, aí ele começa a curtir realmente a solteirice dele para valer, entendeu? Nesses momentos ele é muito feliz, porque ele percebe que ele está se afastando de problemas e preocupações desnecessárias, né? Então, quando o homem percebe isso, exercita esse pensamento, né? Ele consegue entender isso. Eu digo para ficar solteiro o resto da vida? Não, não é para ficar solteiro o resto da vida, mas eu, por exemplo, esse ano defini que eu vou ficar solteiro, dificilmente vou me envolver em alguma coisa séria, porque eu tenho muita coisa para construir, muita coisa para trabalhar em mim, muita coisa para melhorar, entendeu? E muitos homens que estão nessa posição também entendem isso. Muitos homens que são saudáveis, que são mais saudáveis, que entendem, que são mais maduros, entendem essa posição das mulheres, não ficam destilando ódio a elas. Eu peço a vocês que cheguem nesse canal aqui, não destilem ódio às mulheres. Entendam, é o lado delas, é o jeito que elas enxergam o mundo, é a forma que elas enxergam, e cada um sempre vai lutar pelo melhor para si mesmo, né? Então, se elas têm essas oportunidades, deixem elas viverem essas oportunidades. Nós, homens, precisamos viver o que é melhor pra gente. Então, muitas vezes, o homem está percebendo hoje que ficar solteiro é o melhor para ele neste momento e se desenvolver, enfim, continuar solteiro pro resto da vida se ele quiser, ou ele tem todo o tempo do mundo aí. O tempo está muito mais a favor do homem nessa situação do que da mulher, né? Para que ele cresça, evolua e talvez lá no futuro tenha um relacionamento aí com alguém que ele acredite que ele possa entregar o melhor para essa pessoa, tá bom? Então, mais um vídeo aí no meu canal, espero que vocês tenham gostado, né? Vídeo bem polêmico, falei aqui coisas realmente mais pesadas, mas realmente é isso que eu acredito, sabe? Ficar solteiro é muito bom, se relacionar também é muito bom, só que depende tudo das circunstâncias que você está inserido, dos seus objetivos, o que você quer para sua vida, entendeu? Isso tem que ser analisado para que você tenha uma vida boa, independente de se você escolhe estar casado ou se você escolhe estar solteiro, né? Tem que assumir as responsabilidades e as rédeas das suas escolhas, beleza? Então, no final, todo mundo vai ficar solteiro. É isso aí que eu acredito. Mas estamos junto. Curtam, compartilhem aí nos grupos para mais pessoas conhecerem esse canal. Se inscrevam, você que chegar aí, não se acanha, se inscreva no meu canal, deixa o like se você gostou do conteúdo e comenta aí o que você achou e quais os temas que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Também veja aí os outros vídeos que eu gravei, eu falo sobre temas variados, desde relacionamento, desenvolvimento pessoal e solitude e diversas outras coisas que me interessam, livros, filmes. O último vídeo, como eu falei, foi sobre ficção científica, se você quiser assistir aí. Então, deixa aí o que você achou desses conteúdos, beleza? Tamo junto, até a próxima e valeu. Fique com Deus e aqui é o WOS, Desenvolvendo Liberdade.